Vamos dar início aqui ao módulo 2 e pegando um gancho de uma dúvida de um de vocês que estão aqui no curso. Eu vou pegar a cidade aqui de Aparecida de Goiânia. Aparecida de Goiânia, na hora que a gente olha os números, é uma cidade bem interessante. Tem uma população de 500.000 de habitantes aproximadamente. É a segunda no estado na hora que a gente vê aqui. E então assim, a questão da população é uma região bem densa, né? E tem uma PIB per capita, isso daqui eu analiso, né? Eu acho bastante interessante, de 22 mil. Esse PIB per capita, assim, não é um dos maiores no Brasil, mas em torno de 20 mil, dependendo, assim, ó, da região que ela tá, é bem satisfatório. PIB per capita é quanto uma pessoa ganha, em média, dividindo por todo mundo, o quanto que todo mundo ganha. Então, a média que todo mundo ganha, né, em Aparecida de Goiânia é isso por ano. Então, para você ter uma ideia aí, se fosse ali, né, 24, seria em torno de R$ 2.000. Então, por, por mês. Então, se você tiver um casal, ele ganha em torno aí de uns R$ 4.000 aproximadamente. Então, só para vocês terem uma ideia, qual é o público que você está inserido ali, o quanto que você vai ter que trabalhar para conseguir, né, ter liquidez ali no seu imóvel. Inclusive, liquidez vai ser o assunto do próximo módulo. Mas vamos lá, pesquisa. Então, a região é a segunda maior, parece que a região ali de Goiânia. Então, bem interessante. Na hora que a gente olha as opções que a gente tem ali dos imóveis em Aparecida de Goiânia, a gente tem 4 opções. O que destaca mais aqui para mim é esse aqui, né? Sem sombra de dúvidas, né? A gente tem um imóvel que foi avaliado ali pelo banco em 154 mil e ele está sendo ofertado por 77 mil. Esse aqui a gente vai analisar por conta dessa ação. Surgiu uma dúvida a respeito dessa ação. A gente vai analisar esse imóvel por conta dessa ação. Mas na hora que a gente analisa ele, olha, ele está sendo ofertado por 115 e a avaliação é de 174. Ele não chama muita atenção, porque a diferença entre o valor que ele vai estar de venda e o valor de avaliação é uma diferença razoável, mas não é tão grande assim. Que nem aqui, por exemplo, né? Aqui nesse item 2, ele está pela metade do preço. Aqui já não chega a ser a metade. E analisando aqui esse imóvel, por exemplo, do item 3, ele é uma casa com 89 metros quadrados, ele tem um terreno de 127 metros quadrados, ele tem 3 quartos, varanda, tem um banheiro, deve ser um banheiro social, não, é um banheiro, deve ser um banheiro normal ali. Um dos quartos é uma suíte, isso é bastante interessante. Então são 3 quartos, sendo que uma é suíte. Ok. Vamos para o próximo imóvel aqui, ó. Esse próximo imóvel ele já chama atenção por conta que ele já tem 200 metros de área total e ele aqui, ó, ele tem um terreno de 300 metros quadrados. Em comparação com esse daqui, ó, ele se destaca, o imóvel tem um terreno bem maior que esse daqui, né? Sem falar também na área construída. E na hora que a gente olha a descrição dele, você tem lá 3 dormitórios, olha só que interessante, onde todos os quartos são suíte. Tem uma observação aqui, ó, possui 147 metros quadrados a regularizar. Ou seja, a pessoa construiu a mais lá e não registrou isso na matrícula. Isso não tem problema, isso daí para registrar. Claro, tem que ver o que foi feito lá, mas na hora que a gente olha aqui a questão da área construída e a questão do terreno, ele se destaca. De repente, um imóvel desse para moradia, ele pode ser interessante. Apesar que eu estou vendo aqui, ó, não está muito gritante essa questão do valor inicial e do valor avaliado. Então, né, analisando nesse contexto aqui, esse daqui, se fosse para morar, por exemplo, você teria uma casa confortável, uma casa aí com 200 metros quadrados de área construída, um terreno também bem interessante. E agora o último aqui, o item 5, já é um apartamento com 47 metros de área privativa. Esse daqui eu descarto ele totalmente, né? Quais são os fatores? Por que eu descarto ele? Valor.
o valor assim, ó, de venda inicial está 119, valor de avaliação 138, não vale a pena, né? Possui uma ação, lembra que a gente estava falando do vídeo anterior aí da questão da ação, precisava dar uma olhada no conteúdo dessa ação. Bom, já dois fatores aqui. Primeiro, o fator primordial é o valor de venda, que ele está muito caro. Nem vou perder tempo com esse daí. Mas vamos lá. O que eu vou fazer? Vamos avaliar esse cara aqui, ó. Esse item 3 para ver se vale a pena. Então, ele tem uma ação. Essa ação tem que checar para ver como é que ela tá. Na hora que eu chequei a ação, eu tive essa surpresa aqui, ó. Eu não consegui achar a ação. E aí me surgiu uma dúvida, né? Como eu não estou acostumado com aquele fórum, qual é o fórum que está aquele processo? Aí tem uma estrutura aqui que a gente tem dos números do processo, aqui só para você ter uma ideia, né? Uma noção. Então, essa parte aqui final, ele determina onde que é o lugar, mais específico, né? Então, a minha ideia aqui, a nossa ideia aqui principal é achar onde que é esse fórum. Primeiro que eu não consegui encontrar. Bom, mas eu vou fazer o seguinte, esse assunto aqui dessa ação, eu vou deixar para esclarecer no último módulo que eu vou falar para vocês, ponto a ponto, passo a passo, como que a gente faz para descobrir, né, como não foi encontrada essa ação, como é que eu faço para ver se efetivamente ele vai ter um processo ou não. Isso aqui a gente vai falar no último módulo. Vamos para a pesquisa. Daquele imóvel ele fica no Jardim Ipiranga, na Rua Arujá. Então o que eu fiz? Eu digitei lá no Google, Jardim Ipiranga, Rua Arujá, Aparecida de Goiás. E aí ele me mostrou aqui esse comércio, que é interessante para a gente começar a ter uma ideia da região. Aí eu cliquei lá no mapa e tudo mais, e eu achei interessante a região. Na hora que eu estava vendo aqui a localização desse Goiás Auto Center, que tem um shopping aqui, ó, Aparecida Shopping, isso já me chamou a atenção. Como eu não sou da região, né, claro que você aí que é da região, você já sabe me dizer melhor, talvez isso aqui para você já está muito nítido, você já entende bem disso aqui ou não. Bom, mas como é que eu faço essas análises, né? Eu faço dessa forma, então eu já joguei lá no Google, andando pela região. Uma coisa que eu faço aqui, eu já tento vir no satélite e dar uma olhada para ver a questão das casas que estão ali na região, o padrão que elas têm. Então eu joguei lá pelo satélite. Uma coisa que eu percebi, eu não sei se essa imagem é uma imagem atualizada ou não, mas parece que tem algumas ruas ainda que não tem asfalto. Então isso é um ponto bastante interessante a ser avaliado. E esse imóvel ele fica na rua Guarujá. Então ele fica nessa rua aqui. Essa rua ela é asfaltada, então isso já é um fator positivo. E aí uma coisa interessante, na hora que eu olhei pelo satélite, eu vi só um terreno aqui, né, no shopping, né? Então pode ser que essa imagem ela esteja, né, ela esteja desatualizada. Aí aqui parece aí já tem uma, um projeto, parece que do shopping, uma planta dele aqui, né, uma foto já da planta dele. E aí o que eu achei interessante é que assim, ó, aqui não tem nada, mas já tem um monte de comentário, 3.341 comentários, 4.4 estrelas. Então, o que acontece aqui? A minha percepção é de que essa região aqui, ó, é uma região nova que vem expandindo e que tem potencial de valorização muito alta. Então, essa foi a visão que eu tive ali de cima. Uma coisa que eu faço também é analisar quanto que está do centro da cidade, né? Por uma cidade de porte de 500.000 de habitantes, 25 minutos do centro, 23 minutos do centro, geralmente é um tempo razoável. E aí aqui, na hora que a gente olha aqui a cidade como um todo, eu abri um pouco o mapa, você vê que lá no Jardim Ipiranga, onde está lá o Goiás Center Car, não chega a ser uma periferia tão distante do centro, né? Aí você vê, se tiver outras extremidades aqui, você tem outros cantos aqui que são mais extremos. Então, essa é a análise que eu faço aqui dos mapas para procurar a cidade também. E aí a gente vai para o imóvel, né?
quais são os imóveis disponíveis lá na região. Então o que eu fiz? Eu peguei o Google, digitei aqui, ó, vendo casa no Jardim Ipiranga, Aparecida de Goiânia. E aí aqui no a venda em Jardim Ipiranga, eu vi aqui, ó, 3 casas. Eu cliquei nele e aí eu encontrei 5 casas aqui nesse site no Viva Real. Eu encontrei ali, ó, tem, ó, uma de 165, ó, característica, 86 metros quadrados. O terreno me parece aqui que é aproximadamente uns 170, 180 metros quadrados de terreno, mais ou menos aí 7 ponto alguma coisa de frente por 25 de fundo aproximadamente. Aí teve um que destoou muito da maioria, que a pessoa estava pedindo 550 mil, mas também é uma big casa, né? Você tem assim 3 suítes, o terreno é um terreno de mais de 300 metros quadrados, então é realmente uma casa bem grande. Aí aqui você tem um outro imóvel bem parecido com essa característica aqui, né, na questão de tamanho, um pouquinho maior aqui na área construída. Ele tem 101 metros quadrados, 3 dormitórios, 2 banheiros, 2 vagas e aqui, ó, 175 mil reais. Você vê que, né, tá mais ou menos ali, aumentou um pouco, você tem essa casa. Aí vamos lá para o próximo imóvel, 150 mil, 80 metros quadrados de área construída, padrãozão daquele terreno. Parece que muitos construtores constroem naquela região para vender, já começou a ter essa característica. Indo para o próximo aqui, ó, 164 mil, 85 de área construída, deve ser a mesma questão do terreno, deve ser muito parecida. Então com 2 dormitórios, uma suíte. Então aí o que acontece aqui? A gente tem essa oferta. O que eu te falo? Na questão da avaliação, quanto mais informações você tiver da região, melhor, mais certo você vai estar da sua avaliação. Então, quanto mais amostra você pegar, mais certo você vai ficar ali da realidade. Então, na hora que a gente olha aqui essas ofertas, eu olhei poucas ofertas. O interessante aqui é você pegar 20 ofertas para você entender mesmo como é que é aquele mercado. Então, aqui a gente entendeu aqui que o mais barato é esse de 150 mil. Tem que entender também se esse de 150 mil, se a pessoa vai receber financiamento ou se é só à vista. Isso é extremamente essencial para você ter uma ideia aí de liquidez do seu imóvel. Então, saber aqui, ó, quais são as condições que a pessoa aceita. Ah, tá aqui, ó, ele até colocou um comentário que aceita financiamento. Ok, então ele está na jogada forte. A gente já começa a verificar essa possibilidade. Então aí o que acontece? Você tem no mínimo 150 mil nessa pesquisa e no máximo esse de 550 não dá nem para comparar, né? Que é uma casa que é extremamente diferente das demais. Então não dá para comparar essa casa. Você tem o mais barato de 150 mil e o mais caro de 175. Então você tem essa média. Então aqui você já teve uma ideia do bairro. Quais são as casas? É claro, vou frisar aqui de novo, pesquisa mais imóvel. Quanto mais imóvel você pesquisar, melhor aí para você estar acertando isso. Bom, então eu vou finalizando por aqui esse módulo. A questão de você checar bem os imóveis que estão disponíveis lá na região é primordial. E no próximo vídeo eu vou falar com vocês sobre a questão daquela ação. Como é que a gente faz para checar? Como é que a gente faz para pegar com efetividade? Porque a gente está falando desse imóvel, ele tem uma ação. É necessário checar e ter plena certeza qual é o conteúdo dessa ação para verificar qual é o risco que você está correndo. A gente já está vendo aqui, ó, que uma média, assim, a avaliação lá do imóvel que estava lá pelo banco, ele está meio que dentro da realidade, né? Então aqui, ó, o banco ele avaliou por 174 mil e então aqui, ó, a gente já sabe que esse valor está muito próximo da realidade. Ok? Eu te aguardo no próximo vídeo. Um forte abraço, até mais, tchau!